em ESG e presidente da Rising Star Foundation. A Rising Stars é um projeto extremamente ambicioso. Nós visamos trazer essa união junto com a iNations exatamente para criar a expansão do mercado de esportes através de educação. Pois acreditamos que com a educação podemos transformar não só o mundo dos esportes, mas a vida de muitas pessoas e famílias. A Rising Star Foundation tem como objetivo ajudar jovens de comunidades carentes a se desenvolverem, usando o poder do esportes como uma ferramenta poderosa para esse desenvolvimento pessoal e profissional, além de promover a diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente fala de esportes, os esportes eles vão além do entretenimento. É um mundo de novas oportunidades de trabalho, de posicionamento profissional para os jovens. E a nossa missão é ir até eles, ir até os jovens, ir até as comunidades e mostrar que não se trata apenas de joguinho, não se trata apenas de uma mera diversão. A gente está falando de oportunidades reais. E tudo isso começa com o primeiro passo, a educação. A nossa missão é abrir porta para novas oportunidades, onde esses jovens podem desenvolver as habilidades essenciais e importantes para o mercado de trabalho, superando as barreiras econômicas e sociais. Abrindo portas, conectando esse talento local com o mercado profissional e, a partir disso, criando cada vez mais novas histórias de sucesso dentro dos games e esportes. Realmente valeu a pena, porque estar no Flamengo para mim é algo grandioso. Eu jamais imaginaria que eu estaria ganhando tanto dinheiro assim no esporte eletrônico. Eu não faço ideia do que eu faria sem os jogos hoje em dia, porque os jogos abriram minha mente de uma forma que eu não tenho nem dimensão para contar. Estamos falando de jovens que ganham uma nova perspectiva de vida, desenvolvendo habilidades necessárias para diversas áreas. E o impacto dessa transformação vai além do individual, atingindo toda a comunidade. Nós queremos e vamos criar um ciclo de mudanças. Estamos preparando os jovens para ser mais do que jogadores. Queremos que eles prosperem. O futuro da Rising Star Foundation depende de nós, seja você um apoiador, seja você um doador, um patrocinador, um parceiro. Com a iNations do nosso lado, iremos expandir muito mais o nosso nível de atuação. É importante nos unirmos, porque juntos podemos criar o futuro que essas crianças merecem. Para esse painel tão importante, né, que é educação, a gente acredita muito como iNations que a educação ela muda o mundo, né? E é muito bonito você ver político falando de educação, porque na verdade eles querem falar de educação, sendo que a educação hoje que o Brasil entrega para a gente é uma educação que aprisiona aquela criança, aquele jovem, a viver aquele mundo que não vai levar a nada, a menos que ela tome uma decisão para mudar a mentalidade dela. E no esporte eletrônico a gente viu que isso aconteceu, né? A gente tem muitos casos aqui, tem pessoas que estão aqui que vieram do absoluto zero e hoje tem uma vida, talvez, de um juiz federal, de um desembargador, de um topo da cadeia alimentar hoje de um concurso público e tem um estilo de vida, uma qualidade de vida que pouquíssimas pessoas têm. E por que isso acontece? Porque o esporte eletrônico ele causou uma disrupção no mercado, ele criou novas ferramentas, ele criou novas opções de trabalho e para você ter uma posição de trabalho relevante, você precisa de trabalhar a base. Se você quer ter um profissional de ponta chegando no mercado, você precisa de ter um processo de formação na base. E para você fazer isso, você precisa, de certa forma, de ter pessoas capacitadas e qualificadas para fazer isso. Então, a iNations, eu não posso contar muita coisa dessa questão do Academy, nem da University, tem alguns parceiros que estão para vir que a gente ainda não pode anunciar, mas saibam que a gente vai revolucionar a educação do Brasil, pelo menos nos esportes, nos games. Eu garanto a vocês que a gente vai criar um marco temporal na educação dos jovens no Brasil, e começando pelo esportes. Isso aí é algo que eu garanto a vocês que isso vai acontecer. E para falar desse talk, muito importante, Mauri Mendes, nosso mediador. Salva de palmas. Obrigado, obrigado. E os convidados, Thiago Boazzi. E os dois caras mais brabos do momento, Kaique Brau e o Monstro Trap, mano.
Chegamos de novo, senhores. Agora é pra falar, vai fazer o pessoal chorar agora, viu? Que voz, hein? Agora é pra fazer chorar, viu? Boa tarde. Quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui falando sobre esse tema. Um tema de impacto social, que hoje é muito importante, é muito visto. E eu sempre falo, a gente não pode hoje mais fazer negócio, como era 10, 20, 30 anos atrás, que só se pensava no lucro a qualquer custo e não importava mais nada. Hoje a gente precisa pensar no todo. E a iNation já nasce com isso no DNA, já vem com isso no DNA através da Rising Stars, onde a gente tem como objetivo treinar essas crianças, adolescentes de comunidade carentes a se desenvolverem, a aprenderem técnicas, habilidades para se tornarem pro players ou profissionais que envolvam a área do esportes. E além das macro habilidades, a gente pretende também treinar essas crianças, esses adolescentes com habilidades de liderança, de gestão de tempo, de inteligência emocional, que hoje é muito importante. Então, a Rising Stars vem para fazer a diferença no mundo dos esportes também. E eu queria pedir para passar o vídeo do nosso amigo Trap, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa história. Por favor. Meu nome é Moisés, eu vim de uma das comunidades de Maceió. E minha vida antes de conhecer os jogos era um futuro meio incerto. Eu sempre fui um moleque assim, sonhador de querer mudar a vida da minha família. Acho que era um objetivo em si. Então, sempre sonhei com algo muito grande, ser jogador, ser MC, essas coisas do tipo. Até que eu conheci o e-sport e foi isso que realmente onde eu me encontrei. Os maiores desafios que eu encontrava no dia a dia, creio que seria a falta de estrutura, a falta de oportunidade. É muito visado que as maiores oportunidades surgem muito no Rio de Janeiro, São Paulo, esses lugares que são mais visados. E acaba que pessoas dos lugares do Nordeste, Norte, acabam não tendo uma estrutura tão boa. Então, acho que essa é a maior dificuldade de alguém que quer buscar algo grande assim. Eu conheci os jogos, muito jovem assim, muito novo, na base de uns 10, 11 anos, com RPG. Eu jogava na casa do meu vizinho e tal, e era sempre meu sonho ali ter um computador. E quando eu tive a oportunidade de jogar, eu me senti em outro mundo, eu me senti que meio que me encontrei ali, tá ligado? E esse foi o meu primeiro contato com jogos, e depois que eu descobri que dava para ser profissional através dele, foi onde eu me dediquei a minha vida para isso mesmo, porque foi algo que eu sempre gostei. E creio que quando a gente faz algo que gosta, é onde a gente se sente confortável para seguir em frente e alcançar o inalcançável. O jogo, ele mudou minha vida no sentido de que melhorou muito minha rotina, no fato que eu tinha um objetivo para alcançar, eu tinha um sonho, então acabou que quando você tem um sonho, você tem que fazer coisas no dia a dia, fazer mínimos exercícios ali para você alcançar o necessário. Então mudou nisso, que eu tive que me disciplinar a fazer as pequenas coisas para poder alcançar o grande resultado que eu queria. Então, eu comecei a ter um foco, eu comecei a saber o porquê que eu estava aqui e o que eu deveria fazer para alcançar o que eu queria alcançar. Eu acho que todo mundo assim tem um momento que você quer desistir de algo porque acha que é muito impossível de alcançar. E às vezes porque você acaba ouvindo pessoas que não devem ouvir, entre outros motivos. Mas o motivo de que eu persisti mesmo para conseguir alcançar e não desistir foi querer mudar a vida da minha família, trazer melhoria e de não querer ser só mais um, eu queria fazer algo diferente, eu queria conseguir e não só ficar na tentativa. Então, a minha vontade de vencer, assim, de alcançar algo bom assim, foi o que não me fez desistir e o maior motivo minha família, que sempre esteve ali comigo. A notícia de que eu ia entrar pro Flamengo eSport foi uma sensação inexplicável pra mim, assim, porque desde moleque eu sempre fui flamenguista, tá ligado? E, ninguém na minha casa era flamenguista, mas eu era flamenguista e nem eu sabia o porquê, tá ligado? Eu gostava muito do Flamengo. Então, quando eu soube que eu ia fazer parte disso, sei lá, pra mim não caiu a ficha. E até hoje não cai, às vezes eu me pego pensando que, sei lá, eu não... olhando pra trás, eu vejo que realmente valeu a pena todo o esforço que eu fiz, todas as dificuldades que passei, realmente valeu a pena, porque tá no Flamengo pra mim é algo grandioso. Se não fosse pelos jogos, é um bagulho muito incerto e tal. Eu acho que eu estaria onde eu estaria antes de conhecer os jogos, tá ligado? Que era nas batalhas de rima, cara. Eu me divertia muito e era uma galera que, cara, eu não sei explicar, eu me sentia muito em casa, era uma galera que se abraçava muito, é um movimento que, na moral, é surreal mesmo. É um movimento que ninguém quer ser melhor que ninguém, é que todo mundo quer que, alcançar a mesma coisa e todo mundo se apoia, sabe? Então,
Não estaria nas batalhas de MC aí a tentar ser MC aí, né? Eu acho assim que dificuldades é uma coisa que todo mundo tem e que deve ter também. Eu acho que a dificuldade é que nos transforma nas pessoas que a gente acaba se tornando depois de enfrentar elas, saca? Que eu acho que se a gente tiver um objetivo e não tiver dificuldade para alcançar esse objetivo, quando a gente alcançar esse objetivo, vai alcançar sem experiência, sem o conhecimento necessário para se manter lá, tá ligado? Então eu acho que tudo é fase, tudo leva tempo e as coisas difíceis são as coisas mais atraentes, né? Então é isso, eu acho que independente das dificuldades tem que correr atrás, porque ter um sonho é se manter vivo. E é foda, né, ver a galera criticando e tal, porque é bem mais fácil você desmerecer a conquista de alguém do que você chegar lá, fazer e conquistar algo. Então, podem criticar, podem desmerecer nossas conquistas, que enquanto vocês desmerecem, nós vamos continuar fazendo história. E é isso, tem que aceitar que isso é Flamengo. Oi. Bom, tá famoso, hein, cara? Bem legal. Conta um pouquinho aí da história pra gente. Eu não esperava por esse vídeo, ninguém me preparou para esse momento. Mas é isso, rapaziada. Como vocês viram, eu sou de Maceió, Alagoas aí. Vim de umas comunidades, tive o primeiro contato com jogos através de um amigo meu. E realmente os jogos mudou minha vida. Tipo, quando eu me conectei com os jogos, eu me senti em um mundo diferente, onde eu esquecia todas as dificuldades, onde eu esquecia problemas, onde eu conseguia me divertir e ver que o mundo não só é coisas ruins, tá ligado? Então, quando eu conheci os jogos, eu me encantei por isso. E depois que eu descobri que dava para viver disso, que dava para fazer isso de forma profissional, foi onde eu consegui me dedicar, foi algo que eu pensei e digo, eu vou viver meu sonho. Tipo, vai ser algo que vai valer a pena e que eu vou fazer de tudo para alcançar. E quando eu soube que dava para fazer isso de forma profissional, eu segui e fiz de tudo para poder alcançar isso aí. Tipo, mesmo com a falta de estrutura, com as dificuldades, eu tinha em mente que eu tinha um foco e eu tinha um objetivo. Não importasse como eu ia alcançar ele, mas eu ia alcançar. Se me derrubasse, eu ia levantar. E é isso, porque minha vontade de vencer era maior do que qualquer problema que pudesse aparecer na minha frente. Oh, parabéns. Palmas mais uma vez para ele aí, pessoal. Bom, e a ideia da Rise Star é realmente isso, fazer com que as pessoas, as crianças, os adolescentes em comunidades carentes comecem a acreditar que pode ter um futuro, que elas podem sonhar, que elas podem ter esperança e que elas são capazes de conquistar. Nada vai poder parar elas. Quando elas têm vontade, nada pode parar. Só que a gente sabe também que é um pouco difícil para se trabalhar dentro de comunidades. Não é simplesmente chegar lá e falar, vim aqui fazer um trabalho com vocês. A gente precisa de algumas parcerias. E eu queria que você falasse um pouco, Thiago, para a gente aqui, a importância das parcerias com ONGs, né? Como que a gente vai desenvolver esse trabalho, o que você acha que a gente pode fazer em relação a isso, como vai ser desenvolvido esse processo todo? Boa. Na verdade, essas parcerias já estão sendo desenvolvidas, elas estão numa fase, obviamente, de construção, e a ideia é realmente de ter igual um case tipo Trap, de levar para dentro das comunidades essa tecnologia, esse conhecimento, esse profissionalismo de modo geral. E não só ONGs, né? Como a gente estava até falando, também escolas que permitem que tenham já esse tipo de espaço para que os jogos eletrônicos, de fato, possam já cumprir uma tabela lá. Então, hoje a gente está com uma levada muito grande de novos jogadores, de novos entusiastas para esse cenário, e eles precisam ter acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de equipamento, a esse tipo de conhecimento de modo geral. Então, sim, a gente está trabalhando já no fomento de base desse cenário. Quando eu falo base, eu quero falar em negociações com esse tipo de escolas, de ONGs, de instituições que estão nos dando essa abertura, para que, de fato, a gente consiga levar esse recurso humano e técnico para dentro desses lugares. E, com o tempo, termos novos traps aí acontecendo. É muito legal, até porque a gente sabe que muitas vezes a criança ou adolescente acaba abandonando a escola, né? Então, acho que a gente está dentro da escola, acompanhando todo esse trajeto da criança e do adolescente, vai fortalecer ainda mais o aprendizado dela e o sucesso dela no futuro. E muito importante, desculpa
complementando sem acertar o ponto, é que assim, a iNations ela não anda sozinha, ela precisa desses alinhamentos, a gente quer ter esses alinhamentos. Então, ao invés de ir lá e criar uma ONG, não, cara, a gente já está indo e trabalhando com ONGs que já existem para levar esse fomento para dentro delas. Então, tudo isso faz muito mais sentido do que ser um player que vai construir, mas sim um player que vai agregar. É esse o ponto que eu quero chegar. Muito legal, muito bacana. E a gente precisa, para trabalhar essas crianças, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa levar para dentro da comunidade a parte estrutural mesmo de como vai ser trabalhado. Conta também para a gente um pouquinho, Thiago, em relação a essa infraestrutura, como que a gente vai levar essa infraestrutura para as crianças, para o adolescente, para eles se desenvolverem, porque não é simplesmente também chegar lá e falar, vim aqui te treinar. A gente precisa fornecer, de alguma forma, a estrutura para eles se desenvolverem. Se você puder falar um pouquinho. Com certeza. Assim, hoje, né, vocês hoje estão dentro de uma arena que é completa, né, se vocês conseguirem depois, se não tiver a oportunidade de visitar, isso aqui é uma arena completa para receber pessoas que querem ter algum tipo de interação junto ao universo de esportes. Imagine isso dentro de ONGs, imagine isso dentro de escolas, imagine isso dentro de instituições. Então, é levar tudo que a gente tem aqui, e esse aqui, a Arena iNations aqui, hoje é o nosso case mais representativo do que a gente quer expandir para outras arenas e também levar para esses locais, como ONGs, escolas, instituições. Então, é levar computadores de ponta, enfim, computadores fica muito... quando a gente fala jogos, às vezes fica muito limitado ao computador, mas não é só isso. São todos os tipos de equipamento, desde um celular até um videogame por si só, né, um console nesse caso, até mesmo um computador que eles possam interagir e ter a oportunidade de ter acesso ao equipamento que um pro player tem, né? E, consequentemente, criar gosto por aquilo e, consequentemente, tornar aquilo como se fosse um ongoing da sua futura carreira por si só. Muito legal. A gente via antigamente a molecada querendo ser jogador de futebol. Acho que com toda essa estrutura, a gente vai fazer cada vez mais o esporte crescer e ser a busca da criançada e do adolescente. Pô, cara, na minha época, meu pai me levava, não sei se todos são de São Paulo, eu tenho hoje 39 anos, meu pai me levava no Pelezão para jogar, para fazer peneira para os outros jogos. Então, assim, hoje a iNations não deixa de ser essa peneira, né? Criar espaços que essa galera tem a oportunidade de descobrir o que ela quer fazer. Sendo um jogador, sendo que nem eu falei no início, um técnico de TI, um psicólogo, um nutricionista, mais para dentro do cenário de esportes, entendeu? Muito legal, muito legal. Falar um pouquinho com você, Kaique. Abra-se comigo, bora. Com a sua experiência, com a sua vivência, o que você acha que é interessante essas crianças, esses adolescentes apresentarem de características, como que eu posso colocar, habilidades, características, para ela não só ingressar, mas ela continuar firme dentro desse projeto? O que você acha que esses crianças e adolescentes precisam apresentar hoje? Cara, assim, a gente tem que começar pelo início, né? Porque é muito importante essa parte social, porque eu sou de projeto social, e para vocês entenderem, tá, galera? Eu morava em Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade, eu tive uma família um pouco conturbada, como muitos moleques de periferias têm. É anormal, mas não era para ser normal. Onde eu encontrei a Academia N-Tênis, que é um projeto social, onde eu comecei a jogar tênis. E uns 5 anos depois, eu virei uma referência dentro do projeto social, onde eu comecei a jogar brasileiro. Com 16 anos, 17 anos, comecei a se destacar. Quando fui virar a chave, eu já estava dando aulas de tênis. Então, com 13 anos, a minha mentalidade era uma de um pai que bebia demais, que batia na mãe, que era a loucura dentro de casa. E depois, quando eu entrei na academia de tênis, eu virei outra pessoa. Então, um projeto social físico mudou o Kaique Brau. Então, eu tenho muito gratidão ao projeto social. Agora, vindo nesse projeto social, onde tem tecnologia. É melhor ainda, porque antigamente era futebol, no máximo basquete, um tênis. Imagina, preto periferia jogar tênis. Quando isso iria acontecer? Difícil, porque é um esporte para quem tem condições financeiras, né? Então, hoje, o Free Fire entra em qualquer comunidade. Então, você entra na favela, fala assim, se você for um bom jogador, se você for bem na escola, a gente vai te dar uma bolsa, onde você vai ter o quê? Um telefone de qualidade.
a gente vai ajudar, vamos te deixar uma bolsa atleta, né, para você performar na faculdade. Então, essa é a importância do projeto social, certo? Onde a Inês pode estar entrando nessa parte. Então, tipo assim, eu queria englobar muitas coisas que, além disso tudo, um projeto que eu tenho pessoal, que seria o seguinte: se um menino que estuda ali na escola fundamental, 13, 14 anos, ele tem uma nota acima da média. Esse cara, ele merece coisas a mais. Só que a mãe dele não tem a condição de colocar um telefone na mão dele. Então, esse cara, a gente dá uma prioridade para ele. O que você quer fazer? Você quer se tornar um jogador de CS, de Free Fire? Então, você todo mês vai ter essa quantidade aqui dentro do nosso projeto social para você performar. Porque tem várias as empresas, várias marcas que querem jogador e pessoas igual você. Porque caráter já está sendo criado aonde? No projeto social e dentro da escola. Porque ele é diferenciado demais. Então, a gente encontrou um pro player com um caráter top, fino, e esse cara já vai se tornar um homem. Então, tipo assim, vários fatores de conjunto que a gente traz no positivo, e a Inês está trazendo isso para agregar no geral, né? Então é muito importante isso. É muito legal. Acho que desenvolver não só as habilidades técnicas, mas em desenvolver caráter, desenvolver... Essa é a primeira parte, né, cara? Porque muito hoje, importante. tipo assim, eu, como eu faço transmissões para vários públicos, eu vejo muito moleque que chega bem assim: Kaique, como é que você conseguiu fazer isso saindo do Ibis Espírito Santo? Primeiramente, eu encontrei um projeto social e muita força de vontade. Certo? Porque não adianta nada a oportunidade vir no seu prato e você não estiver preparado. Porque muita gente se vitimiza: poxa, não tem oportunidade para mim. Mas você estava preparado para isso? Você estava no momento certo, no lugar certo? Então, a Inês, montando essa estrutura de pessoas capacitadas para colocar essas pessoas no caminho correto, eu acho que modifica a realidade de muitos. Muito legal. Bacana a sua resposta. Obrigado, cara. Trap, vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Você aí, ficou famoso aí com um vídeo bacana. Você acha que é importante essas crianças e adolescentes, e como você vê essa importância delas terem um acompanhamento de mentores, acompanhamento de profissionais dela, não só durante essa trajetória de aprendizado, mas depois numa carreira profissional? Como você vê isso? Você acha importante? Como você acha que isso vai ser bom para esses futuros profissionais, independente da área que for seguir? Creio que, é muito necessário sim, porque eu vou dar um exemplo aqui da minha vida, que é o CEO do Flamengo eSport, porque antes de eu conhecer ele, eu era um profissional, e depois que eu conheci ele, eu me tornei outro profissional. E 4 anos com ele, eu mudei totalmente minha mentalidade. Então, tipo, eu vi que para você ser um profissional, não é só jogar. Tem outras coisas além disso. Então, eu comecei a abrir minha mente, eu comecei a entender como funciona o mundo profissional em si, no modo geral. Então, eu acho assim, que é totalmente necessário ter esse acompanhamento profissional para poder os adolescentes entender como é que funciona, para eles terem um segmento, para eles poderem saber o que eles estão fazendo ali de fato, para eles poderem ter a estrutura necessária. Porque, ao meu ver, com certeza, se eu tivesse uma estrutura necessária na situação que eu estava, poderia facilitar muita gente para mim, poderia facilitar muito para mim e para muita gente que tem esse sonho que é igual ao meu também. Então, creio que é bem necessário ter esse suporte, sim, até para poder ajudar muita gente, porque, tipo, na comunidade, muitas das comunidades parece que não, mas o crime recruta de forma muito fácil. Então, eu creio que, tipo, tendo mentalidade de estar jogando, de ter um esporte, de você visar um futuro, você vê, tipo, nossa, eu posso ser profissional disso, eu posso mudar a vida da minha família através disso, ter um foco, ter uma direção. Então, vai ser muito bom ver esse projeto acontecendo e saber que muitas pessoas irão ser ajudadas com isso. E, mano, eu fico muito feliz de ver isso acontecendo de verdade mesmo. Muito legal. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, é muito legal. Tipo assim, cara, ele fala a parte de mentores, né? Porque eu era um moleque, né, cheio de sonho, não sabia o que queria, mas, pô, advogado, você policial, não sei, policial prendeu meu pai, então para que eu vou ser policial?
Mas quando você vê pessoas, exemplo, próximo a você, você muda um pouco a sua mentalidade. Como eu falei, eu jogava tênis, eu me tornei um professor na escolinha de tênis que me formou. Então, quando um moleque que vê aquele cara que mora na sua comunidade, ajudando ele, falando bem assim, se você fizer o que eu fiz, você vai se dar bem igualmente a eu. Então é bem diferente do que ver um cara de fora, pô, quem é esse cara? Será que vale a pena escutar ele? Referência nenhuma para mim, então é muito importante essa parte de mentor, mas mentor de quem é da área, sabe? É muito importante essa parte aí também. Eu tenho uma dúvida aqui também, que é algo que aconteceu comigo e creio que acontece com muita gente também, e como é um projeto voltado para adolescentes e crianças, eu queria saber a forma que vocês iam lidar com os pais, fazer eles entenderem que realmente dá para ser profissional através disso, que dá para ter uma renda através disso. Porque eu falo isso e é uma dúvida minha porque, como eu citei, é algo que aconteceu comigo e que era difícil deles entender, mas eu também entendo eles, porque é algo novo, é algo que está acontecendo agora, que as pessoas estão começando a entender agora. Então, eu entendo que eles só queriam o melhor para mim, mas eu creio que eu queria entender de vocês a forma que vocês iam moldar a cabeça dos pais para entender que, para aceitar essa vida no e-esporte. Bom, realmente, quando a gente vai trabalhar com criança, com adolescente, não é uma coisa simples, né? É muito importante que os pais estejam presentes, os pais entendam o que está sendo feito. Então, a Rising Star realmente tem essa preocupação e a nossa ideia é levar cada vez mais os pais para dentro do esportes, através de workshops, através de palestras, trazer os pais para verem campeonatos. Né? No painel anterior, estava falando de levar os pais para dentro dos campeonatos para verem. Então, a gente tem essa ideia realmente, para que os pais entendam que não é só um joguinho, ele não está ali só brincando, ele não está ali só perdendo tempo, que podia estar indo, vai trabalhar, você precisa ganhar dinheiro. Não, ele começar a entender que realmente isso é um trabalho, isso realmente pode mudar a vida da criança, do adolescente e da família como um todo. Então, a gente quer realmente fazer esse trabalho com os pais. Eu, antes de vir para cá, eu era de um outro ramo, eu desenvolvi um trabalho com crianças, eu trabalhava no ramo de transporte e logística, na parte de sustentabilidade, e eu desenvolvi um trabalho com crianças numa comunidade, através de uma ONG, e a gente percebeu que caberia um trabalho junto com as mães. Muitas mães tinham ali o seu marido que abandonou, ou era um marido, uma parte mais agressiva, e a gente começou a desenvolver um trabalho de empreendedorismo das mães. Na Páscoa, elas venderam ovos dentro da nossa transportadora ali, tudo. Então, a gente começou a desenvolver isso. Então, acho que num primeiro momento a gente consegue trabalhar essa educação, não só da criança, mas dos pais, que é muito importante, e num segundo momento também começar a trabalhar talvez uma profissionalização de mães e pais na área. Vou fazer um adendo aqui. Acho isso muito importante porque não é o foco somente no player, né, no caso, no jogador, mas sim no que ele traz junto, né? Então, os pais, a família por si só compõe isso. Então, a gente tem esse pilar como se fosse uma consultoria para fazer esse engajamento. E a gente tem esse know-how. Vou dar um exemplo muito pessoal meu. Assim, eu sou publicitário, tenho 39 anos. O meu pai foi diretor de marketing da Volkswagen por 42 anos. Então, era o cara mais quadrado do mundo para mídias convencionais, assim. Então, ele não entendia o que o game movimentava. E eu consegui convencer meu pai em uma única oportunidade, quando eu trouxe ele aqui e ele viu tudo isso aqui. Então, por isso é até importante que todos venham aqui para tangibilizar tudo o que a gente está falando. Então, quando você vê uma estrutura dessa que fica disponível para o seu filho, ou seja, para qualquer que seja a iniciativa que esse pai está visando, você vê que de fato não é uma brincadeira, mas sim tem uma empresa por trás, tem pessoas por trás trabalhando por aquilo, atrás daquilo, com aqueles objetivos. Cara, isso aqui se der errado, deu muito errado. Então, assim, a gente não está aqui para fazer dar errado, estamos aqui para fazer dar certo. Então, sim, a gente tem um trabalho de aconselhamento, de consultoria, junto a famílias, para que, de fato, a gente possa trazer eles para o nosso mundo. Porque só assim eu consigo mostrar para ele o quanto o Trap teve sucesso, Kaique teve sucesso, Thiago, Mauri, conseguimos trazer esse sucesso ao olhar
mais antigo, talvez, desses pais, ou talvez até um pouco preconceituoso, porque isso existe, né? Então, eu brinco muito que, de fato, quando eu falo na minha fala que não é mais só um joguinho, porque isso aqui é uma profissão. Hoje você vive disso. Por muitas vezes, alguém sustenta a sua família através disso. Então, cara, é uma realidade. E serve para nós, é nossa função de estar junto com a sua família, ou com as famílias, no caso, para falar, cara, pessoas, isso aqui de fato é uma coisa que existe, é tangível e tem pessoas profissionais por trás orientando ou gerindo a futura profissão do seu filho, seja ela qual for essa profissão. Incrível, incrível. É bom saber, o motivo de eu fazer essa pergunta é porque é que nem você falou, né? Tipo, é um olhar, uma visão totalmente diferente que eles têm. E para o meu pai acreditar mesmo que eu poderia ser profissional nisso, foi quando eu falei, pai, estou indo para São Paulo. Tipo, eu recebi uma oportunidade e estou indo para São Paulo. Isso com 17 anos. E era o tempo que eu tinha para arriscar, né, mano? Já que não tinha tanto apoio, eu falei, tenho 17 anos, recebi uma oportunidade. Mesmo que eu não tenha parentes aqui, eu falei, mano, é a hora de tentar agora. Mas eu pergunto isso pelo fato de que quantas pessoas poderiam ser profissionais se tivesse o apoio dos pais no início, se tivesse uma base ali para poder seguir nesse sonho. Então, por isso que eu fiz essa pergunta e fico feliz demais de que vocês vão ter esse acompanhamento, de que vocês vão ter vai moldar a mente dos pais para que venha ter esse crescimento no esporte, para que as pessoas venham ter mais oportunidade, porque, que nem ele citou, muita gente antigamente, jogador de futebol, quero ser ator, atriz, e com o crescimento do e-sport, você já vai na comunidade e já vê a galera sonhando em ser jogador de Free Fire, jogador de CS, jogador de Fortnite, porque isso realmente está mudando a vida de muita gente. Isso está deixando, eu tenho exemplos do meu cenário, que é pessoas que eu convivo, de jovem com 14 anos, que já mudou a vida totalmente da família, que já fez feitos muito gigantes e já alcançou coisas extraordinárias. Isso na adolescência ainda. Já garantiu a vida. Então, eu fico feliz de saber que vai ter esse acompanhamento. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Há uns 3 meses eu fui fazer uma palestra também, inclusive sobre E-Nations, e o foco eram crianças. Acho que você nem sabe disso, na verdade. E tinha um menino lá, se não me engano, Matheus. E ele ficou vidrado na E-Nations, cara. Eu saí da palestra e falei assim, cara, onde eu mando meu currículo? Cara? O menino tem 12 anos. A mãe dele já veio atrás de mim, doidão, assim. E eu comecei a conversar com essa mãe e eu conquistei, como eu falei, cara, eu costumo trazer exemplos para fazer as minhas defesas. E eu falei para ela assistir o filme do Gran Turismo. Já viram? Chegaram a ver? Do filme do Gran Turismo? Chegou a ver? Mais ou menos. O filme do Gran Turismo é exatamente um adolescente que, cara, os pais até não apoiavam, mas hoje o cara se tornou um profissional, ele é piloto profissional, e na época disso, tem todo o contexto da história que depois a galera assiste para entender, ele se tornou um piloto campeão de Le Mans, entendeu? A partir do simulador. Então, é assim, tá lá, é só a gente fazer direito, e a gente, como Enejo, está lá para fazer isso acontecer. Legal, muito legal. Bom, a Rise Stars, ela não é um negócio de impacto financeiro direto, né? Nós somos um negócio de impacto social, né? E a gente vai sempre medir isso através de indicadores de performance, fazer toda a gestão de um negócio normal, né? Só que ela precisa se manter. Eu queria ver você, Thiago, explicasse aqui para a gente como que a E-Nation vai manter essa sustentabilidade da Rise Stars, vai fazer com que a Rise Stars seja sustentável, ela seja perene dentro do negócio da E-Nation. Primeiro porque isso é um ciclo, né? Então aquele profissional que está nascendo na Rise Star, ele vai ser reposicionado num local de trabalho, de fato, falando, né? Mas a sustentabilidade financeira da Rising Star, ela vem muito do que é gerado dentro da E-Nations por si só, tá? Então, parte desse investimento acaba caindo também para a Rising Star, para sustentação, mas a gente tem um outro pilar muito importante, que é o que a gente também trabalha de uma forma incessante, que é a captação de patrocinadores. Então, eu tenho uma captação externa, né, de investidores externos, ou empresas privadas, que seja, que também se tornam patrocinadores do projeto de modo geral.
e isso faz com que a gente tenha recursos para sempre estar reinvestindo no próprio projeto. Então, é bem isso, assim. É muito legal, porque a Rising Stars, é o que eu falei, né, ela não tem um impacto financeiro direto, mas, obviamente, ela precisa trazer o retorno para a iNation e, através desses indicadores, a gente vai conseguir mostrar esse resultado. A Rising Star é um projeto de dentro da iNations, então quem mantém ela hoje é a própria iNations. Então, tudo que a gente gerar aqui, ela é reinvestido dentro dos projetos ou produtos que a gente tenha, nesse caso, a Rising Stars. Só que tem o ecossistema externo, que também funciona para a iNations de modo geral. Então, isso vai ser capitalizado também e direcionado para o nosso projeto de base, a Rising Stars nesse caso. Muito legal. Bom, a gente vai entrar para as considerações finais. Se vocês quiserem deixar alguma palavra, Pode vir. Vou tentar ser breve aqui, que o Fred já me falou que o tempo de vocês está acabando. Cara, eu não manjo nada do aspecto social dos games, mas eu gosto muito, né? Porque, enfim, sou gamer, eu vejo pessoas mudando de vida através dos games, acho isso fantástico pra caramba. Mas a minha pergunta seria o seguinte: como é que faz para mensurar o sucesso de uma campanha social dessa? Assim, como é que você sabe que a campanha está dando certo? É tipo assim, número de vidas impactadas, tipo assim, não sei se eu fui claro, mas como é que você faz para mensurar que uma campanha dessa, que um projeto social desse está dando certo e está dando frutos bons, assim, que isso aqui está dando certo? Bom, a gente vai fazer uma gestão normal, como qualquer empresa, né? Tudo é medido através das nossas metas e através dos indicadores de performance. A gente vai medir lá quantidade de crianças treinadas, quantidade de comunidades impactadas, grau de satisfação das próprias crianças, dos adolescentes, através de uma pesquisa simples, grau de satisfação dos pais, pesquisa de impacto com ONGs. Então, a gente vai medir isso através desses indicadores de performance em si. Porque vão trazer números e, através desses números, depois a gente monta um relatório para sempre apresentar em reunião com a iNation, para mostrar se a gente está indo no caminho certo ou se, de alguma forma, a gente precisa readaptar a nossa jornada para seguir na meta estabelecida. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que eu vou fazer meio que considerações finais. Você quer falar alguma coisa, Fredão? Só para o pessoal desse. Tá bom. Não, gente, na verdade, o Rising Stars acho que é a cereja da iNations, porque é um fomento muito interessante para a gente e é um projeto que a gente vai olhar com bastante carinho, porque ele vai ser o futuro do ciclo da iNations por si só. Então, gosto muito. A gente, por si só, a gente colabora bastante com que esse projeto tenha sucesso. E eu quero realmente que vocês da comunidade saibam que a Rising Stars ela vem para complementar o que vocês hoje já fazem. Então, é uma forma colaborativa muito forte. Então, a gente não quer criar algo novo, a gente não quer subtrair ninguém. Pelo contrário, a gente quer somar de forma genuína com o que a comunidade precisa. Então, isso é a Rising Stars de modo geral. É legal de saber disso aí. E fico feliz, né? Porque fico imaginando um projeto gigante desse que vai estar dando estrutura para diversas comunidades, o quanto de pessoas pode ser profissional. Não sou jogador, mas como jogador, coach, e diversas profissões que isso pode estar gerando para as pessoas. Então, parabéns por esse projeto e sucesso. E para quem não assistiu, esse filme do Gran Turismo, ele é muito bom para entender o que é o nosso ecossistema. É realmente trazer do Zero to Hero para o mercado um profissional que tinha um preconceito e agora tem um sucesso gigante. Então, compensa assistir. Então é isso, só para deixar minhas últimas palavras, né? O projeto não é que vai dar certo, já deu certo. A realidade é essa, né, cara? Já deu certo e eu espero que vários traps apareçam, vários Kaique Brown, né? Moleque jamais, imagina, tipo, gerei uma nota de 20 mil reais ontem, cara, para fazer o evento. Quando que a gente iria fazer isso? A realidade é essa. Tipo, pô, imagina. A gente trabalha, cara. Pô, o cara que nem tinha terminado o ensino médio, né, maluquinho, mas teve pessoas legais que apareceram em nosso caminho e hoje estamos vivendo. Então, de projeto social com profissionais, eu espero que apareça vários aí. E assim,
Kaique Brau e Trap lá no topo com a gente, né? Fazer aquela brincadeira, né? Hã? É claro, vamos estar presentes sim. Aí um fato curioso que eu não falei da minha equipe. Hoje eu estou como coach, né? Eu sou coach responsável pela minha equipe de uma modalidade específica no módulo de Free Fire, onde a gente é os maiores campeões dessa modalidade e está invicto há muito tempo. E um fato curioso é que, tipo, quando eu montei esse projeto junto com o CEO do Flamengo, achei que ele estava visto aqui, a gente concordou totalmente em buscar pessoas de comunidade. Nenhum jogador da nossa equipe já foi jogador profissional ou tinha experiências com campeonato profissional. E a gente recrutou os meninos com um sonho, que tinham um objetivo. E como todos tinham sonho e objetivo e a fome de sucesso, acho que isso fez a gente ser tão vencedor. Isso que fez a gente alcançar coisas que vai fazer parte da nossa história e que mudou realmente a nossa vida. E um dos players que entraram na nossa equipe, ele se tornou profissional com 12 anos de idade. Então, para vocês verem que o quanto isso pode dar oportunidade para crianças mesmo e adolescentes. Com 12 anos, a pessoa já estava tendo ali uma renda, já estava vivendo do jogo. Então, é muito gratificante ver isso acontecendo mesmo, porque eu quero ver muitas pessoas igual nós que tivemos sucesso alcançando isso. Bom, é isso aí. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Se tiverem dúvidas, depois pode procurar a gente, conversar mais. E pode ter certeza que a gente vai fazer muito barulho e muito sucesso aí com a criançada e com a molecada de comunidade. Tá bom? Qualquer dúvida, só procurar a gente. Agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante para o cenário, não só o cenário de Web3, mas também para o cenário de esportes, de games, que é a parte de marketing, publicidade, eventos, que é onde a gente também fala de educação, é onde a gente vê que o mercado Web3 ele é o que é no Brasil hoje, por conta da educação, e a educação muitas vezes se dá não só pelos criadores de conteúdo, mas pelos eventos. Então, a gente sabe da importância que tem os eventos no mercado Web3 no Brasil, e não só isso, né, mas também a forma que a gente vê das grandes marcas se conectarem com o público, né, aquilo que às vezes é muito abstrato, às vezes, para o público de entender, ele tem a oportunidade, às vezes, no evento, de estar conversando com a comunidade, estar conversando com os desenvolvedores, com as blockchains, com as corretoras. Então, os eventos, eles desempenham um papel muito importante. E esse tal que vai ser para a gente falar sobre isso. Então, tem muita gente boa, pessoas que estão realmente construindo esse mercado de eventos no Brasil. E eu vou chamar agora, para ser a mediadora disso, Valéria Garcia, diretamente de Belém, do Pará. Falei que veio gente do Brasil inteiro, esqueci de falar de Belém. Microfone aí para a Valéria. E agora, Felipe Escudeiro, salva de palmas. Isaac, da CoinTimes. Cadê o Marco? Tá na área aí? Marcão, do NFT Brasil. Salva de palmas. Bom, podemos começar? Pode começar? A gente falou aqui várias vezes durante todas essas talks de comunidade. Mas a grande verdade é que não dá para construir uma comunidade se não tiver o trabalho de vocês, que são pessoas que gerenciam eventos, pessoas que estão ali diretamente dentro de um veículo de comunicação. Então, primeiramente, antes de iniciar essa conversa de verdade, eu queria que cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouquinho de si,
da sua história e como chegou até aqui. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer conhecer esse espaço maravilhoso. São Paulo é grande demais, né? Incrível como a gente descobre coisas novas e boas dentro dessa cidade. Falando um pouquinho de mim, eu comecei na Web3 desenvolvendo alguns eventos. Primeiro, o SP Crypto Hub, que é um projeto que veio do Rio de Janeiro, o Rio Crypto Hub, e a gente realizava todo mês alguns meetups, e aí foram 12 meetups, e aí depois teve a ideia de transformar no NFT Brasil. Então, essa foi a minha vivência até aqui com eventos e na parte de Web3. Então, acho que um resumo é isso. Boa, boa. Fala, gente, boa tarde, prazer. Eu sou Isaac, sou um dos cofundadores do CoinTimes. É uma plataforma uma das maiores plataformas de entretenimento e mídia aqui no mercado cripto brasileiro. Nós estamos protocolando todo esse mercado agora, juntamente com a XRPL, onde a gente está aí com um grande desafio de mudar todo esse mercado de marketing, né? O mercado de marketing precisa ser mudado, as pessoas precisam ter controle sobre seus dados novamente, as empresas precisam entender o papel delas nesse meio e ter mais qualidade de informação, né? Sair um pouco das big techs, onde basicamente toda a nossa vida está sendo controlada aí por 5 grandes empresas, e a gente está mudando um pouco esse cenário, né? Então, vamos falar bastante sobre isso. Legal. Eu sou Felipe Escudeiro, eu sou um cara que cria conteúdo no mercado cripto desde 2018, né? Você pode procurar lá o Bitnada no YouTube, no Instagram e tal. E fui convidado, sei lá, em 2018, sei lá, para fazer parte ser speaker, né, de um evento. E no Brasil, onde era muito raro, né, eram apenas meetups e tal, como o Marco falou, era uma coisa menor assim. E ali saiu a vontade da gente tentar profissionalizar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais essa bandeira da cripto para dentro do Brasil, porque a gente já via eventos fora do Brasil muito grandes, muito fortes. E a gente falou, cara, por que não o Brasil, né? Porque, por que a gente não pode ter um negócio legal também? E aí eu fundo, né, o BitSampa, ali em 2019, e a gente vem aí desde 2019 fazendo uma edição por ano. A gente não teve ano de pandemia, né? Então 2020, 2021 não teve como fazer, mas a gente vem aí de 2019, 22, 23, agora, iniciozinho desse mês, a gente fez a edição de 2024, que foi a maior edição que a gente fez aqui no Brasil. E foi animal. Foi grande. Foram 4.500 pessoas, né? Eu mesmo já fui presente em 2 desses eventos, então é realmente um prazer estar aqui com todos vocês. E a minha primeira pergunta que eu queria direcionar era justamente para você, Felipe. Você tem já, através do BitSampa, uma comunidade super engajada com criptomoedas e blockchain. A Inations, ela conversa mais um pouco com outro público, que é o público do futebol, o público do e-sport. E eu queria saber qual a sua visão da organizar eventos assim para criar a comunidade e como você vê hoje a galera do games super interessada nesse universo Web3. Total. Cara, eu vejo o seguinte, o mercado cripto, ele tem muitas vertentes, né? Então, você tem um carinha que gosta de fazer trade, você tem o carinha que gosta de especular moeda, tem o carinha que gosta de fazer hold e tem o carinha que gosta dos jogos, né? Eu acho que a nossa função, não só como um carinha que cria conteúdo, mas também como cria um evento no Brasil, né, e faz a manutenção de um evento no Brasil, é a gente tentar linkar todas essas comunidades num espaço. Se você for parar para ver, a maioria dos eventos, e eu acho que o BitSampa se inclui nisso, a gente tem várias vertentes de comunidades, né? Então, a nossa tarefa é conseguir unir o carinha do game, o carinha da NFT, que não necessariamente são o mesmo carinha, né? Você unir esses carinhas, unir o tiozinho do trade, unir todo mundo e ter um espaço como esse aqui, maravilhoso, né? A gente falou, eu comentei agora há pouco que a gente fazia meetups ali muito pequenos, e aí quando, a gente tem um lugar desse aqui, com um telão de LED, para a gente poder falar um pouquinho sobre cripto, cara, a gente vê a evolução que a gente está no mercado hoje. Então, a nossa função é conseguir juntar toda essa galera e formar uma tribo que a gente consiga elevar o nível do mercado cripto adiante, né? Eu acho que essa é a nossa função. E, consequentemente, conseguir apoio da indústria, da própria indústria, que nem sempre olha para os eventos com bons olhos, né? Só que a gente precisa desse financiamento da indústria para poder, sei lá, elevar um pouquinho melhor o nível, né?
Muito interessante. Agora, Isaac, o Brasil ele tem se destacado cada vez mais uma importância global assim no mercado cripto, principalmente em questões de transações. Hoje o Brasil é o 6º maior país em questão de adoção de criptomoedas. A minha pergunta que eu queria saber é como você vê a importância dessas comunidades da Web2, do destaque para essas comunidades na Web2, para divulgar os projetos de Web3 em si. Boa, maravilha. Eu acho que esse link, né, ele vai acontecer organicamente com projetos que estão preocupados com esse público, né? O que acontece muito hoje com o mercado é o mercado estar preocupado ainda muito com essa parte especulativa, que por muitas vezes hoje o mercado é de maneira bem gigante financeiro. Então você não tem ainda essa preocupação, esse afeto de olhar para essa pessoa que está na área de entretenimento, nessa área de games, nessa área em outras plataformas, que do mesmo jeito você precisa de marcas conversando com essas pessoas nessas plataformas, mas não necessariamente preocupadas em trazer elas, educar elas, preparar elas para que elas consumam outros produtos dentro do mercado. A gente, por exemplo, está muito inserido nisso, né, falando com públicos de todas as idades, falando com públicos de diversas formas, e a gente vê a complexidade dessas pessoas entenderem o básico, né? E elas, às vezes, não precisam entender, a gente já falou isso em vários painéis aqui, essa pessoa não precisa entender o básico, mas ela precisa, pelo menos, ter a primeira porta para ela entrar e experienciar isso, e pode experienciar isso de forma fácil. Então, acho que plataformas como Cointimes e Nations, alguns eventos, né, vão fazer esse papel, de aproximar essa pessoa, fazer esse onboard com calma. E eu não estou falando de fazer um onboard, de criar um wallet. Não, é tipo, ela entender pouco a pouco que a vida dela está sendo transformada, a tecnologia vai estar inserida no dia a dia dela, e que tudo que ela conhece hoje vai ser transformado aos poucos. E a gente passou por isso com as redes sociais, com a evolução que a gente chama tanto de Web 2, né? Então, a gente viu a evolução dela, a gente saindo ali de simples usuários para criadores, né? E aí eu estou falando criadores, não só nós, criadores de conteúdo, mas qualquer pessoa que esteja publicando um post numa rede social de maneira simples e fácil. Então, essa pessoa foi feito um onboard, seus pais foi feito um onboard com seus pais, né? Com seus avós, os avós aqui de todo mundo com certeza usam o WhatsApp no dia a dia, foi feito um onboard com essas pessoas. Então, a gente precisa das empresas olhando para esses detalhes, né? E fico feliz de ver projetos se preocupando com isso, porque a gente precisa dessa próxima pernada, a gente precisa desse público, e esse público também precisa da tecnologia. Quais são os maiores desafios assim que você acha que essas empresas encontram para poder abraçar esse público de Web3? Eu acho que é sair desse âmbito financeiro, sair desse âmbito especulativo, né? A gente falou bastante de games, né? E eu vivencio o game já faz muito tempo. Fiz faculdade de ciência da computação e design de games para ser programador de games, já trabalhei no mercado. E só saí do mercado de games porque conheci cripto em 2016 e aí minha cabeça explodiu e eu vim para esse mercado. Mas eu ainda acho que tem muito esse apelo, né? Esse apelo do financeiro estar atrelado e aí a gente acaba não conseguindo conversar com essa pessoa. Então, os games foram lá, tentaram conversar com esse público, mas aí a gente criou essa massa de especuladores no mercado de games, enquanto o mercado de games era só para ser divertido e você dá propriedade porque realmente tem que ser uma propriedade, né? Que no caso são itens, né? O CS é um belo exemplo disso, de como um grande player fez se dar propriedade para itens básicos, né? Totalmente sem especulação, que os próprios usuários acabam especulando, e aí você vê ali um belo exemplo de projetos que fizeram um trabalho certo, né? Sem necessariamente ter toda uma base de Web3 inserida. Mas se tiver uma base de Web3 inserida no CS, o CS seria incrivelmente foda, porque não tem outro player que esteja fazendo isso igual o CS faz no mercado. Então, acho que precisa tirar esse pezinho, né, e dar mais atividade para essas pessoas fazerem no dia a dia e transformar o dia a dia delas em algo palpável. Sim, concordo. Marco, a gente sabe que você organiza ali a parte do NFT Brasil e ele se conecta muito com a arte digital, mas o NFT não é só uma arte, ele conversa muito com os jogos. Inclusive, muita gente aqui sabe, mas creio que não são todos que têm essa informação, mas a blockchain mais famosa que nós temos hoje, que é a Ethereum, ela foi construída a partir da visão de um próprio gamer frustrado que, a partir de uma atualização do jogo, perdeu ali os itens colecionáveis que ele jogava horas e horas e horas por dia. E foi assim que nasceu a Ethereum, né? Então, a NFT é muito mais do que um item, uma arte colecionável.
tem todos esses outros aspectos. Como você faz no seu evento para abraçar esse público? Ainda mais que a gente vê um aumento muito grande da parte de gamificação, uma tendência muito grande de gamificação. A gente pode ver isso até mesmo pela própria Kings League, né, que é um segmento novo que está surgindo aí. Ela pega muito essa parte de jogos para si. Então, como é que o NFT está abrindo as portas para esse público hoje em dia? O NFT Brasil, ele começou em 2013, a gente trouxe a tendência que estava tendo mundial, né? NFT Nova York, NFT Paris. Então, a gente, pensando em trazer grandes eventos para o Brasil, foi quando a gente teve a iniciativa de criar o NFT Brasil. Mas ele é muito mais do que só NFT, né? Então, esse ano a gente trouxe 2 pontos importantes, que um foi o game, né? E o outro foi a Hackathon. Então, foi também um painel de IA, então, um palco de IA. Então, essa construção e a gente poder trazer, né, todas essas outras ideias junto é muito importante, né? Mas o principal do NFT Brasil, a forma que a gente constrói ele é descentralizado, né? A gente convida pessoas para participarem, né? Então, da parte de game foi o Ney Neto que ajudou a gente, parceiraço nosso aí. Na parte de IA a gente trouxe a Helena, na parte de arte também a gente tem o Pet, o Coxa. Então, a gente convida pessoas para trazer esse conhecimento, né? E a gente junta tudo isso e aí se transforma no NFT Brasil. Mas, trazendo aqui em primeira mão, a gente acredita que o NFT Brasil não é só sobre NFT. A exposição de arte, sim, é sobre NFT e ela sempre vai ser. Mas o evento é muito maior do que isso. Então, a gente está trazendo aí uma roupagem nova para 2025. A gente vai trazer algo maior, né? Falando de blockchain, falando de token, falando de DeFi, várias outras coisas que é muito importante. Então, acho que... E game também, a ideia é aumentar a parte de game. E o que foi interessante, a gente ficou muito focado em Web3, né? Então, a nossa área de game lá foi muito focado nisso. É um segmento que ainda está lutando para crescer, a gente sabe a dificuldade que é, mas a gente acredita muito que vai ter a virada, né? Como todo mundo aqui acredita, né? na virada que a gente vai conseguir escalar esse produto, né? Então, mais ou menos isso aí é a nossa história. Boa. Eu queria deixar em aberto agora, quem quiser responder, a gente pode bater um papo sobre isso, mas eu já falei que antes a Inês ela acaba se aproveitando de outros públicos, que é o público do futebol, o público gamer, e eu queria saber da opinião de todos vocês, como vocês veem o aumento do interesse da Web3 a partir dessa comunidade, da comunidade game, da comunidade do futebol, da comunidade do esporte, para o crescimento da visão blockchain de modo geral, assim, porque hoje cerca de 20% da população do Brasil já investe em criptomoedas, inclusive o interesse da comunidade em cripto é muito maior quando a gente vê em segmentos assim, de investidores, é muito maior os investidores de cripto que na própria B3. Então, como vocês veem projetos como a própria Nations, que abraça esse outro público, para aumentar o engajamento do universo cripto aqui no Brasil? Bom, eu acho que o game ele é uma porta de entrada muito importante, né? Você consegue pegar muitos jovens, eu acho que muita gente olha o game como uma porta de entrada para poder falar com esse público. Então, não só o game, futebol, tudo que você tem um pouco de fanatismo, né? Aquela coisa que você gosta, que você ama, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, né? Então, a parte educacional é muito importante, então a gente vem atuando muito isso, né? Não só os meetups mensais, onboards sociais nas comunidades carentes e também os hackathons, a gente está olhando muito para a educação. E todo mundo, não é só Web3, né? O governo, todo mundo que quer entrar e quer ter novos entrantes, eles olham para o game, né? Porque é uma categoria que tem muita gente jovem, né? Muita gente conectada, né? Então, eu acho super importante falar com esse público, eu acho que faz total sentido e eu acho que está conectado com muitas coisas, né? Conhecimento, faturamento, volume. Então, acho que game e futebol é extremamente importante
para vários segmentos, inclusive Web3. E falar em questão de comportamento do gamer, né? É a coisa mais simples para ele entender o mercado cripto, porque ele já vivencia isso. Qualquer jogo hoje tem um modelo monetário rodando dentro dele, tem propriedade intelectual rodando dentro dele, e esse cara já está acostumado com isso. Ele já está acostumado a fazer um money-in, depositar um dinheiro, trocar por algum que seja um sistema de ponto, como, por exemplo, um LoL, um RP ou um Fortnite, ali com V-Bucks. Já tem um movimento disso acontecendo, ele já entende, ele já sabe o que é um depósito, o que aquele dinheiro lá internamente vai fazer, como que funciona aquele dinheiro internamente, quais são os customizáveis que ele vai poder comprar, quais são as skins que ele vão poder fazer, o que aquelas skins valem. Se ele pudesse ter a oportunidade de negociar aquelas skins raras, ele faria isso. Então, ele já está acostumado, né? Ele já está vivendo isso, já é algo comum. Qualquer pessoa aqui que já jogou algum jogo na vida entende essas propriedades. Então, é um passo muito simples para ele estar dentro da Web3, porque ele já está inserido nisso. Essa economia já existe, né? A grande questão é como as marcas vão começar a receber isso, porque modelos de negócio mudarão, né? As empresas precisam mudar seus modelos de negócio para isso. Eu acho que o grande case do ciclo passado, que todo mundo fala muito mal dos play to earns, eu falo, eles validaram um lindo modelo de negócio, porque a gente saiu de um modelo pay to win para o modelo pay to play, para depois bater um modelo free to play, e agora a gente tem um modelo de marketplace, onde a pessoa pode jogar gratuitamente, a marca pode ganhar por vários modelos de customizáveis, como skins, e agora ela pode ganhar também no marketplace com essas ofertas disso. Então, as empresas olhando isso, você tem novos modelos de negócio sendo criados a partir disso. E aí vem todo um volume aí também para a gente falar de marketing, negócios sendo criado em cima desses novos modelos. Então, as empresas elas precisam se reinventar a partir disso, os usuários já estão querendo isso, e a gente vê isso claramente com o movimento do Fortnite, dando mais poder para a sua comunidade, está criando os minijogos, os eventos, as experiências, o Roblox já faz isso há muito tempo, o Minecraft já faz isso há muito tempo, né? Então, a gente está cada vez vendo os jogos dando esses passos, e é legal ver esse movimento. Então, o mercado games ele é essencial para que o mercado cripto e o mercado de blockchain desenvolva. É o mais simples e o mais fácil que a gente tem próximo entre as duas webs. Isaac, eu queria dar um passinho um pouquinho atrás, porque a Valéria disse uma coisa muito interessante, né? Ela disse, a gente tem hoje mais investidor cripto do que investidor na B3. E é muito fácil a gente entender por que isso acontece. Porque a barreira de entrada para você comprar hoje uma ação ou qualquer produto na B3 é alta pra caramba. É muito maior do que você comprar cripto. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez não seja todo mundo que concorde. Nós estamos ajudando a piorar essa entrada do investidor que não está no mercado cripto para o mercado cripto. Por exemplo, você vai lembrar, você falou que você está no mercado desde 2016. Como é que era comprar Bitcoin em 2016? Você ia na boca do caixa, fazer depósito. E recebia cripto na sua carteira depois de ter feito um cadastro de e-mail e nome numa corretora. Hoje, como é que é para comprar cripto numa corretora? Alguém sabe como é que é? KYC, foto da mãe, foto do pai, foto do pet, mandar um endereço, aí faz um videozinho, aí faz uma cartinha dizendo, eu estou comprando Bitcoin. Então, a barreira de entrada está muito difícil, comparado ao que era quando a gente chegou no mercado. E se a gente for parar para ver desse viés, como é que a gente vai fazer para o carinha hoje, que não está ligado nessa parte especulativa, está talvez ligado numa parte de game, como é que ele vai entrar para o mercado Web3? Comentaram aqui num painel, agora há pouco, muito bem, que é o seguinte, eu entro hoje na Steam e jogo um Dotinha, e eu consigo simplesmente dar 2 cliques, ele faz uma atualização de 3 segundos e abre o jogo, eu clico em jogar, busco uma partida e eu estou jogando e acabou. No mercado Web3, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso ter uma MetaMask. Como é que faz a MetaMask? São 12 palavras, onde eu anoto. Eu anoto no papel, mas teve uma enchente esse ano lá no Rio Grande do Sul e tem relato de gente que anotou no papel e perdeu na enchente. Então, eu tenho que ter uma hardware wallet, precisa ter uma OneKey. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Então, assim, já deu uma barreira de entrada meio ruim. Então, sendo muito honesto, eu acho que hoje a barreira de entrada para a gente entrar em cripto, seja comprar minimamente uma criptomoeda, ou seja, começar um jogo Web3, eu acho que ela está maior do que era anos atrás. E aí, eu acho que, mais uma vez, a gente precisa dar um passo para trás e a indústria precisa olhar para isso e falar assim, peraí, nós temos um problema. Qual que é o problema? O problema são todas essas barreiras. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu vou te citar um case que a gente está fazendo na nossa comunidade, tá? Que a gente está, com muitas aspas, resolvendo esse lance da burocracia de comprar através de uma corretora cripto. Que é o seguinte, a gente criou o P2P do jeito que tem que ser, o P2P raiz. Como é que funciona? Você entra na comunidade, tá? Então existe uma barreira financeira ali para você poder entrar.
Isso já lima muita gente, principalmente o cara que a gente não quer, o golpista e tal. E a gente faz um sisteminha muito básico, que é o seguinte: oi, eu tenho R$1.000 aqui no Pix. Alguém aceita me mandar R$1.000 em Bitcoin? Aí, de vez em quando, chega alguém e fala assim, eu aceito. Aí eu mando a minha chave Pix, o cara manda R$1.000 para mim, eu mando o Bitcoin para ele, ou seja, o STC, e a gente não tem barreira nenhuma, porque, segundo a própria lei brasileira, se você não é um P2P profissional, ou seja, aquele que faz de forma esporádica e tal, você consegue não precisar ter isso como profissão, ou seja, você não precisa reportar, você não precisa nada. Então, assim, cara, e assim, olhando agora em retrocesso, né, porque a gente começou a fazer isso esse ano, tem, sei lá, uns 3, 4 meses, vem dado muito certo, a gente já fez 1.700 operações P2Ps, ou seja, de raiz, do jeito que teria que ser. E olhando para trás, cara, por que a gente já não está fazendo isso? Por que a gente está complicando cada vez mais? Então, acho que hoje o papel da indústria, eu acho que a gente tem que se incluir nisso daqui, como é que a gente vai melhorar a entrada da pessoa e não piorá-la, que é o que eu sinto hoje. Estamos piorando. Posso te falar como que a gente está fazendo isso? Lá no CoinTimes, você contou um pouco da sua experiência, né? Então, o CoinTimes ele tem duas versões, né? Basicamente, a versão para o usuário comum e a versão para a empresa. Então, o usuário comum utiliza o CoinTimes, as empresas utilizam o CoinTimes Network, né? No CoinTimes, a pessoa simplesmente ela instala uma extensão no navegador ou baixa o aplicativo e pronto. Ela começa a ganhar cripto de maneira passiva, navegando na internet, comprando, lendo, navegando, fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque seus dados valem alguma coisa. E você deve ser recompensado realmente por eles. A gente não está na parte financeira, a gente está na parte de entretenimento, né? Então, a gente quer mudar um pouco essa dinâmica. De maneira simples, o usuário não precisa criar carteira, ele não precisa fazer nenhuma dor de cabeça. Ele instala e já começa a ganhar. É um stream de dinheiro acontecendo em tempo real. A cada anúncio que você vê, a cada interação que você faz, o usuário vai recebendo satoshi. A gente tem usuário da Angola, a gente tem usuário na Europa, a gente tem usuário aqui no Brasil, a gente já está com mais de 130 mil usuários utilizando o produto, simplesmente ganhando dinheiro da maneira mais simples possível. Ele não precisa fazer nada além do que abrir um aplicativo e navegar e usar o que ele já faz hoje. Não tem KYC? Não tem nada. Ai, coisa boa. Eu acho que o onboard do game é muito fácil, né? Eu falo pelo meu filho, tem 8 anos de idade, eu nunca ensinei ele. Ele vai sozinho, né? Só usa. Então, acho que essa é a barreira que a gente tem na Web3 hoje, né? A gente tem um trabalho muito difícil, que é o trabalho educacional. As pessoas têm que querer aprender, porque você sabe que a educação não é só você estar ali falando, a pessoa tem que estar aberta para receber. Então, eu acho que o game, o futebol, você já nasce com isso meio que na essência, né? Você já começa a se divertir, começa a jogar. Então, tem essa barreira aí que eu concordo com vocês, que é complicado mesmo. E sensacional, nem sabia que se comprava Bitcoin assim no começo. Eu já comecei a investir pouco depois, né, uns 4 anos atrás. Viu? Era difícil. Sim, e uma das coisas que me chama muita atenção quando o Fred me fez o convite para virar um advisor da Initiative é justamente essa facilidade. Porque, na verdade, a Initiative ela já é um projeto que funciona muito bem na Web 2, que decidiu construir uma economia na Web 3. Então, ela vai conseguir conversar com todo esse público, toda essa audiência da Web 2, sem saber quem está interagindo com o cripto, e o público de cripto também, de diversas formas possíveis, seja vindo aqui assistir um campeonato do Flashport com o Corinthians, seja comprando uma blusa do time que ele gosta. Então, não é assim, meramente especulativo, sabe? Tem todo o projeto por trás e conversa perfeitamente com essa audiência, sem nem mesmo elas saberem que estão ali conversando com um projeto que tem toda uma economia na Web3. Então, esse passo para trás assim, foi sensacional. Acho que é uma sacada muito boa. Uma curiosidade que eu não sabia foi essa do Bitcoin, realmente. Era mais fácil comprar, né, Isaac? Era mais fácil. Não, era mais complexo só o sistema bancário, que a gente não tinha Pix. Isso, não tinha Pix, exatamente. Mas a gente tinha o caixa eletrônico, que era rapidinho, né? Agora não, agora é Pix, é direto, tem que ser da mesma conta, tudo. Exatamente. Tudo organizadinho, né? Essa parte a gente tem um problema também de preconceito, né? O próprio NFT, ele sofre um preconceito muito grande, principalmente das grandes indústrias do Web 2, né? Culpa do Neymar. Então assim, quando você vai apresentar um projeto de NFT para essas grandes empresas, os caras já viram e falam, não quero, não, até para corretoras aí, né, mercado Bitcoin, não, eu já não quero mais, eu fiz o meu marketplace, não quero mais nem ouvir falar disso. Eu falei, mas calma, não é só o macaquinho do Neymar, nós estamos falando de uma tecnologia de certificação, algo muito maior, né? Então, acho que a gente também tem que lidar com esses preconceitos da Web3, o próprio Bitcoin. Muita gente
perdeu dinheiro, muita gente foi enganada. Então, mas a própria indústria acaba fazendo isso, que é o que o Felipe está falando, né? Ela olhou para o NFT não tanto como tecnologia, mas tanto como um apelo financeiro especulativo, que quando aquilo não chegou ali nas expectativas criadas, cara, isso daí não vale mais a pena. Muito pelo contrário, vale muito a pena, né? Como você pode levar a propriedade digital para tantas coisas através da tecnologia é excelente. Agora, você me pergunta, quantos projetos a gente tem hoje fazendo isso? Né? Não existe, hoje, pelo menos eu não conheço aqui no Brasil, nenhum projeto de NFT que esteja fazendo um real nível de propriedade e entregando isso na ponta para o usuário. Né? Então, falta isso. Aí, quando a empresa olha e fala que fiz uma plataforma de NFT, ela não foi bem, ela não se pagou, né? Ela não deu ROI, que é o que a empresa está olhando, cara, ele está olhando somente para o apelo especulativo. O que foi feito com aquilo? Tentei rodar umas vendas de algumas coisas aleatórias. Cara, não é isso. Ela tem que estar inserida em alguma coisa. Pergunta quantos deles tentaram fechar, por exemplo, alguma parceria com algum jogo indie, né, para fazer a layer de serviço e entregar ali uma plataforma realmente usuável para o usuário na ponta final. Exatamente. Então, acho que tem esse grande problema aí que a gente enfrenta. Empreender no Brasil já é muito difícil. Empreender na Web3 é mais difícil ainda, né? Então, a gente sabe aqui, tem grandes projetos que estão aqui acompanhando a gente, NF Talks, aí, o Diogo. Então, é uma luta constante e isso dificulta mais o mercado. Isso deixa mais difícil. Então, eu percebi que de 2023 para 2024, algumas comunidades deram uma caída. Né? Eu gostava muito do Caramelo, né? O NFT do Caramelo, o próprio Pug, que a gente gosta muito. Então, você viu que vai perdendo o fôlego, porque você vai vendo que é difícil você se manter no mercado, porque você tem que financiar, você tem que correr, você tem que vender, você tem que manter ativo. Então, é uma grande dificuldade. Então, assim, eu fico muito feliz de ver tudo isso acontecendo, porque, de fato, não é fácil continuar a manter e estar lá, né, todo ano. Beat Samba também, eu venho acompanhando, um trabalho incrível. Então, nós somos os sobreviventes aí da Web3, né? E isso é a dor do crescimento, né? Porque, você imagina, o Bitcoin ele vai fazer 16 anos no ano que vem. Se a gente for parar para ver de forma madura, talvez 2017 para cá, né? 2017 para cá, talvez. Cara, é muito pouco tempo. A gente está falando de muito pouco tempo para uma indústria que hoje a gente está falando de 2,3 trilhões de dólares, né? É muito pouco tempo, são as dores do crescimento, tudo isso que a gente está falando sobre comunidades perdendo um pouco o efeito, NFTs que valiam 70 Ethereums, hoje valem 2, 3 anos. A gente está falando de 2, 3 anos no máximo, né? No máximo. Então, assim, é como se a gente pegar a indústria, sei lá, do futebol, né? E a gente voltasse, sei lá, 60 anos no tempo e falar, caramba, hoje tem jogador ganhando bilhões, e eu acho que tem que ganhar mais ainda, se o cara dá retorno, tem que ganhar mais. Mas lá atrás, os caras, eu sou santista, né? Inclusive, a gente ajudou... Pelé, né? Eu pensei, quando você falou isso, morreu quase que falido, né? Imagina. Pois é. O cara foi o astro mundial do futebol. Se você for ver a história... Se pagasse bem igual aquela... O Pelé até ganhava bem, lá em Santos ele morava numa casa muito grande, boa, porque eu acho que ele ganhou mais dinheiro pós-jogo do que durante. Com marketing, né? Com marketing, e tal. Mas se você pegar os caras que jogavam com ele, que meu pai disse que jogavam tanto quanto, são caras que eles iam jogar em São Paulo, né? Santos de São Paulo dá, sei lá, 1 hora. Os caras pegavam uma van e ia 4 ou 5 caras em cada van. Isso não existe hoje. Hoje cada um vai com a sua Porsche e tem que ir mesmo, não estou falando mal. Mas cada um vai com musiquinha, foninho de ouvido. Era diferente. Então, o mercado, talvez, de NFT, o mercado cripto que a gente está falando hoje, talvez seja, com uma comparação muito tosca, mas talvez seja o início do futebol lá atrás. Era um negócio muito pouca gente. Daqui a pouco a gente vai ter estádios. A gente vai ter eventos, o NFT Brasil, Beat Sampa, vai ter 50 mil pessoas, sabe? Eventos de semana. Como você pega, por exemplo, a BGS, que foi agora essa semana, um evento absurdo. Então, a gente vai chegar lá. Só que isso é a dor do crescimento. Para a gente chegar lá, a gente precisa dar esse passinho. E eu entendo, porque a gente está vivendo isso, a gente não tem 40 anos para esperar o NFT crescer, a criptomoeda crescer. A gente tem que aprender a segurar a ansiedade, né? A gente quer agora. Mas não é assim que funciona, né? E ainda bem que não é assim que funciona, porque tudo que a gente vê que sobe muito rápido, geralmente cai muito rápido. Então é legal, o pessoal falou em outro painel sobre longevidade, né? A cripto precisa disso. A cripto precisa disso. As empresas, os produtos precisam disso. Porque hoje a gente vê os produtos cripto começando, cara, um ano depois não tem mais nada.
O NFT começa, explode, não tem mais nada. O Web3, não mais nada. O game, mais nada. A gente precisa ter uma longevidade disso, né? Nas minhas análises, né, na minha parte de research, eu continuo escrevendo research, mesmo tocando empresa, eu gosto dessa parte de estudo, né, e escrever também para a comunidade. Eu sempre falo, né, cara, o pessoal estava falando de alguns jogos, né, como Star Atlas e alguns jogos grandes aí que captaram alguns milhões. Eu falei, gente, vocês estão esperando que em 2 anos eles desenvolvam alguma coisa que, por exemplo, a Rockstars, um time de centenas de usuários, demoram 10 anos para desenvolver um GTA, né? Tudo precisa de tempo, tudo precisa de maturidade. É que a gente está tão ansioso com o mercado que a gente quer retornos rápidos e que quer que produtos sejam construídos de maneira muito rápida. Né? Eu adoro ter um desenvolvedor que trabalha comigo que ele fala, quando eu chego para ele, falo, cara, esse aqui, se a gente for por esse caminho, Isaac, se eu pegar 2 micro-ondas, eu não vou acelerar o tempo de fazer a pipoca. Tipo, é só um micro-ondas e uma pipoca, deixa lá, a gente vai ter que esperar os 5 minutos e ela vai sair pronta. A gente não vai conseguir acelerar. E a gente tem que lembrar sempre disso, que segura a ansiedade, as coisas vão ser construídas com o tempo e vão vir bons produtos. Né? O norte do mercado é isso, ele veio para ficar, então a gente só tem que aguardar e construir em conjunto. E muita coisa vai morrer até lá. Vai pra caramba. Como já morreu, muita coisa vai morrer e faz parte, é assim que funciona. E o cemitério é silencioso, hein? Silencioso. A gente estava falando de coisas que vêm com o tempo, falamos aqui da economia play to earn no bloco passado. E esse foi realmente um dos grandes empecilhos para a construção de jogos na Web3, na minha opinião, porque realmente vinha só a galera interessada nos investimentos e isso acabou afundando um pouco na construção de jogos AAA, né, no caso. Ali naquela salinha a gente vai ter, agora com o tempo, né, 2 anos depois, a gente vê ali naquela salinha o primeiro jogo com uma economia construída dentro da Web3 que foi para nível AAA, que foi para as outras plataformas, por exemplo, enfim, saiu do computador, mas foi para o Xbox, foi para o PlayStation, que é off the grid ali, depois de quem quiser pode ir lá experimentar. Né? Da Avalanche? Da rede da Avalanche, mas a construção de marketing deles, para a divulgação desse projeto, foi toda construída pensando no público Web 2, e depois eles vão descobrir ou não que está ali na economia, que eles podem trocar no mercado os itens e tudo mais, mas a construção de marketing deles foi toda construída para a galera gamer e não para os investidores. Tanto que eu sou embaixadora, né, da Avalanche. A indicação deles, quando apareciam as publicidades e tudo mais, era: a galera, eu não quero que falem da Avalanche, vão lá prestigiar o jogo. E a Inations faz isso, né? Então ela está se aproveitando da comunidade de jogos que já existe, como o LoL, enfim, outros jogos que tem uma comunidade muito grande, e construir uma economia Web3 em cima disso, se aproveitando dessas outras audiências, se aproveitando da audiência do futebol. Então realmente é uma pegada de marketing assim que pode levar o projeto adiante, assim como o Off the Grid, que está ali na salinha. Quando a gente vê essa junção de comunidades, de galera que pensa não somente no investimento em si, acaba abrindo muito mais o público. De novo, né, o que atrapalhou o game nessa parte de Web3 foram os scams, né? Tiveram muita fraude, como o NFT, como o próprio Bitcoin. Então, isso atrasou bastante a indústria, mas eu gosto de dar um exemplo, né? Não sei se vocês conhecem o projeto da WorldCoin, né? Um projeto, você conhece a WorldCoin? WorldCoin? WorldCoin, que é a verificação de íris e tal, né? Eles estão voltando. Eles mudaram o nome esses dias, né? Virou World Network, World, né? WorldCoin. Exato. Eles vieram para o Brasil agora, estão voltando com tudo. E eu vejo muita gente, até a galera da EGEM, falando: não vou entregar minha íris. Eu falo: poxa, mas se a sua íris já deve estar com a Samsung, já deve estar com a Apple, né? E ainda a WorldCoin está te pagando um dinheiro para você poder, que eu acho que é justo, né? Para você poder fazer essa verificação. Então, eu acho que a gente ainda tem uma barreira muito grande por conta dessas fraudes, e eu acho que o projeto da WorldCoin, que eu gosto, a gente está responsável em fazer a escala desse projeto aí para... A ideia é abrir 25 lojas até o dia 13 de setembro, lojas físicas de verificação de íris, e eu vejo muito preconceito ainda, até dentro da comunidade. Então, eu falo, poxa, precisa abrir mais a cabeça, né? São projetos que estão chegando, eu sei que tem muita fraude no mercado, a gente vive disso, mas a gente precisa estar aberto para receber esses novos projetos. Então, acho que
o game também, né? O Web3, a gente vai precisar voltar a acreditar de que é confiante, que a gente pode fazer e comprar e entrar e investir, porque é o futuro, né? Eu vejo pelo dinheiro que gasta aí com as crianças, comprando skin e não volta, né? Então isso pode virar a ser um investimento, né? Você sabe que esses dias eu estava fazendo uma live e a gente estava falando sobre aquele do Elon Musk, que é tipo isso daí, só que é um chipzinho, como é que chama? Esqueci o nome. Neuralink. E aí a galera na live falava assim, não, porque aí ele vai saber onde você está. E faz sentido, a WorldCoin é a mesma coisa, pô, né? Tem todas as informações. Aí eu falei, tá bom, você está aqui num telefone celular me assistindo, dentro do YouTube, né? Provavelmente tem uma Alexa. Tá entregando tudo, já tá pra todo entregando mundo. Tudo que você ouve, que você fala, já está sendo entregue ali, né? Então, Esse é o ponto. eu Esse é acho, o grande ponto. Eu acho que o custo da privacidade é algo que a gente tem que ficar muito ligado. Eu dou muito mais valor para a minha privacidade do que, sei lá, para ganhar uma moeda, mas respeito quem quer, né, entregar a sua moeda, entregar a sua privacidade. Mas o fato é, a gente não tem mais. Por exemplo, hoje, a hora que eu plugar o meu celular no carro, ele vai estar, falta X tempo para você chegar na sua cidade, na sua casa, tá? Quer dizer, ele sabe onde eu moro. Então, nossa privacidade, ela meio que já foi. Então, se a gente for falar de privacidade, cara, vamos se esconder. Já era, vamos para dentro da caverna, ninguém usa 3G, 4G, nada e vamos embora. Faz parte, né? Para encerrar aqui, que já me chamaram a atenção, que falta alguns minutinhos, a gente vê, principalmente depois da pandemia, a intensificação de eventos virtuais muito maiores. Então, eu queria saber, na opinião de vocês, como vocês fazem para manter essa comunidade engajada, tanto de forma online como nos eventos presenciais também? Usem o CoinTimes. O CoinTimes hoje a gente entrega uma solução completa para as empresas engajarem, criarem missões, a gente consegue validar que os usuários fazem ações, né? Então a gente consegue entregar esse real engajamento para as empresas através de ambientes desde simulação de airdrop a execução de qualquer coisa que uma comunidade queira fazer, né? Então hoje a gente usa a nossa própria plataforma, né, para fazer qualquer tipo de engajamento. A gente não está na área de eventos, né, mas a gente acaba fazendo com que nossa base caminhe, né, e esteja com a gente através da nossa própria plataforma e convido até vocês a estarem com a gente. Com certeza, obrigado. Da nossa parte, tudo que é evento físico, a gente preza por ter um link de um streaming para online. Então, se você pode estar fisicamente, bom. Se você não pode, você entra online. Mas o importante é você não perder o conteúdo que está sendo feito ali. É um trabalho grande para gerar esse conteúdo. Então, o NFT Brasil é o único que a gente não conseguiu fazer isso ainda, porque é um custo alto, né? Então, mas os meetups, os onboards sociais, geralmente a gente põe uma câmera e bem armadora, assim, uma câmerazinha, um celular, gravando e a gente rodando isso no YouTube. Total, eu acho que entrem em comunidades, se especializem, procurem boas comunidades, né? Porque comunidade ruim tem muita também, como qualquer mercado. E é isso, turma, vamos fomentar o mercado, vamos chegar lá, a gente está no início. Tenho certeza que a eNations fazendo meetups como esse aqui, né? Eventos como esse aqui, vão acrescentar muito na comunidade. E é isso, vamos fomentar o negócio e a gente vai chegar lá, tenho certeza disso. E você falou uma coisa importante, ainda estamos no início. Estamos muito no início. Considerações finais, querem falar mais alguma coisa? Bom, eu queria convidar todos vocês, em 25 a gente começa a nossa programação, vão ter meetups, vão ter onboards sociais nas comunidades carentes, vão ter hackathon, e aí a gente finaliza esse projeto com o grande evento na Bienal, convidar todos vocês para estarem lá. Eu sempre recomendo, baixem o CoinTimes, acompanhem a gente e comprem Bitcoin. Show, e o BitSampa, ano que vem, mais um ano aí que a gente estará na labuta aí, vamos lá, bitsampa.com. Estaremos lá, convido a todos aí a estarem presentes conosco aí. E agradeço a turma da eNations aí, baita evento. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, eNations. Gente, obrigado. Uma salva de palmas.